A gestação, o puerpério e a lactação são marcados por profundas mudanças que interferem na vida da mulher. As mais reconhecidas são as modificações relacionadas ao corpo. A nutrição procura adequar as recomendações nutricionais às necessidades de nutrientes dos indivíduos nas diversas fases da vida, mas é possível perceber a presença de muitos mitos e crenças. No programa de hoje nós vamos falar sobre nutrição. Oi, a gente vai falar agora de nutrição com Daniel Cade, nosso convidado especialíssimo dessa semana. Tudo bom, Daniel? Tudo ótimo. E as meninas, tudo bem? Maravilha. E o Marcelinho? Também. Um pouco de ciúme, mas tá ótimo. E Ivete, como está? Ivete tá babando a cria até hoje. Eu tá acho... bem encegueirada ali, né? Totalmente voltada, né? Concentrada para esse momento, né? Acho que todo mundo pergunta muito pelas meninas, né? A gente não pode esquecer de Marcelinho, né? É verdade, é verdade. Teve um dia desse que ele tava lá em casa, aí chegou o pessoal da família para poder visitar. Aí ele tava no celular, aí o pessoal passou e não viu ele sentado no sofá e passou por ele. Aí ele chegou assim, falando assim: "Ei, Estou aqui. Vocês não vão falar com o principal aqui, não?" O principal, aí eu me emboquei de rir. Falei que eu fiquei atento, né? Falei, não, tem que... Vamos lembrar mais de fazer as honras da casa para ele, porque quase 8 anos reinando, aí... sozinho, absoluto. Aí. Agora tem um outro espaço para dividir, né? Mas ele tá bem tranquilo, ele não tá... Foi esse episódio, nada dele... mas não é uma coisa... Solicita um pouco mais, mas a gente tá dando atenção. A devida atenção, eu sobretudo, né? Vamos falar agora de nutrição em vários períodos, né? E falando do período pré-gravídico, né? Aquela mulher que está se preparando para a gestação. E aí, eu queria falar com você sobre dietas. Assim, você ouve bastante, várias dietas malucas que as pessoas fazem. Inclusive, eu queria falar do meu irmão, que fez uma dieta de carne. Ele só comia carne o dia todo e misturava só com algumas folhas e pouquíssimas verduras. E aí, como é que é essas loucuras de tanta dieta? O que seria uma dieta equilibrada, balanceada? Olha só, esse lance de fazer dieta, essa mentalidade de dieta é algo que eu venho tentando desconstruir, né? Essa mentalidade de que a gente tem que seguir um padrão, de que a gente tem que seguir uma alimentação engessada, que tem que ter aquela privação, não posso isso, não posso aquilo, sabe? De que para você perder peso ou para você ter saúde, você não pode ter prazer ou tem que ser uma coisa sofrida. Então isso... Você já manda a informação errada. Isso infelizmente é uma coisa muito carregada na nutrição, né? Na minha profissão. Então, e é totalmente contraindicada porque os efeitos a longo prazo são muito negativos, sobretudo para uma mãe, né, que está se planejando engravidar ou já está grávida, um momento tão delicado, um momento tão importante, né, que tem uma demanda maior de nutrientes, tem o estresse hormonal, né, que a mulher fica mais ansiosa, né? É muito comum a gente ver uma gestante tendo um pouco de compulsão e, né, aquela agonia, ansiedade, a insegurança. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu estou preparada? Vem tudo à tona, tem todo um contexto emocional. Então, geralmente as dietas a longo prazo, dietas restritivas, né, a longo prazo, quando não é feita de forma individualizada, ela gera muita compulsão. Então, toda privação, ela geralmente, em algum momento lá na frente, ela vai gerar compulsão. E é o que a gente vê hoje em dia do efeito sanfona, né? Essa mentalidade de dieta causa muito isso, esse efeito sanfona, da pessoa emagrecer num período, fica ali bem, super bem, né? Tá lá em cima, a vida vira uma montanha-russa. Você tá uma hora lá em cima, bem magra, linda, autoestima. Lá em cima também. Depois você, como é geralmente algo insustentável, ninguém consegue comer só carne o dia inteiro, ninguém consegue viver à base de poucas calorias, enfim, cada dieta tem sua restrição. E aí depois essa pessoa lá de cima, ela vai lá pro fundo do poço, e aí ela ganha peso, ela fica deprimida, ela fica com a autoestima baixa, ela fica desequilibrada, né, de modo geral. Então, é por isso que eu não recomendo, eu recomendo que as pessoas procurem um nutricionista, que olhem a alimentação de uma forma mais holística, de uma forma mais olhando o todo, e não dividir a alimentação por partes e corta carboidrato e corta gordura. Não, uma alimentação saudável, ela deve ser uma alimentação equilibrada. Você não precisa cortar nenhum grupo alimentar, a não ser que você tenha algum tipo de restrição, como, sei lá, você tem intolerância à lactose, né? Você tem que ter uma restrição da lactose ou alergia a algum alimento. Casos específicos só.
Então é isso, a alimentação baseada em comida de verdade. Eu vejo que você fala muito isso. Bato E eu muito nessa acompanho tecla. as suas fotos, eu vejo suas postagens no Instagram. Legal. E eu percebo que tem como ter uma comida de verdade, uma comida saborosa, bonita e simples. Tem esse lance de que esse mito de que para ser saudável tem que ser caro, né? Tem que comprar a goji berry, a chia, não sei o que. Né? Uns nomes que a gente nem tem tanto acesso normalmente, né? Tem tanto acesso e também não tem, não é da nossa cultura, né? Tem muitos Sim. alimentos que são importados e muito caros e que você pode trocar por um alimento regional, né? O alimento local, sim, né? sim. Mais fresco, muito mais nutritivo. Muito mais saboroso, sim. mais rico, mais fácil de achar. Então é possível, né? Desde que a gente tenha força de vontade, que a gente tenha, que dê prioridade e que a gente mude um pouco também a nossa relação com a comida. Sim, né? tem muito isso também. De dar importância ao momento do comer e não encarar como um momento que você, como um obstáculo, ou como, sim. Poxa, eu tenho uma reunião marcada, não vou comer, vou comer aqui qualquer coisa que vai engolir isso aqui para poder não perder o horário da reunião, sabe? Trocar refeições. Bota tudo na frente com prioridade. Sim. E deixa a alimentação, que para mim é um momento, a hora da alimentação é a hora sagrada. Para mim também. Então, é importante tem que pensar demais. De forma mais ampla, né? Assim, se você tivesse que indicar lanchinhos rápidos que cabem dentro de uma bolsa, eu vejo muitas pessoas levando aqueles biscoitos que abrem rapidinho e sai comendo. E assim, dar umas ideias assim de lanchinhos rápidos. Eu prefiro descascar mais e desembalar menos. Você pode até ter uma opçãozinha lá de um biscoito integral e tal, mas eu sou muito assim, eu priorizo muito mais uma fruta. Sim. Então frutas práticas, né? Sim. Por exemplo, maçã, uma banana, uma ameixa, fruta que você não precise descascar, você não precise de faca e prato. Sim. Tem também uns mix de sementes de castanhas, de oleaginosas, que dá uma tipo sustentada castanha de caju, boa. semente de abóbora, que é uma coisa que é tão barata e que a gente não dá valor, que joga assar, fora. Né? É uma delícia. Descasca a abóbora, lava, né? Tira ali o resíduo da abóbora, bota para secar, depois torra. É um ótimo snack. Então as castanhas que a gente tem bastante aqui, né? Castanha de caju, castanha do Pará, o próprio amendoim. Então pode ser um mixzinho desse. Que dá uma sustentada boa. Aqui em casa, por exemplo, a gente faz assim, enche num saco de geladinho. Sim, né? sim, já faz deixa aquelas na bolsa. trouxinhas e quando sai de casa, leva. Tem também opções que não são tão práticas, mas que precisam de refrigeração, tipo um iogurte. Tem também uma bananinha que eu adoro, uma bananinha sem açúcar, que é bem famosa, que a gente tem muito. Tem. Tipo uma banana passa, sabe qual é? Sei. Então, tem aquela bananinha e tem algumas opções de barra de cereal e tal, mas a maioria... Eu prefiro aquelas que não tem chocolate. Sim. Sabe aquela que parece que é só grão puro? Essa aí ela é aparentemente saudável, mas né? não quer dizer mas que geralmente seja. tem muito açúcar, as barrinhas de cereal tem geralmente... As barrinhas de cereais têm geralmente pouca fibra, muito açúcar. Não é não mesmo não alimenta, entendeu? E não sustenta, né? E muita água ingerindo essa fibra toda, a gente dá um pouquinho mais de saciedade. Isso, de saciedade. Ajuda o trânsito intestinal. Isso, exatamente. Muitas gestantes têm problema com constipação. Isso, eu ia falar agora. É normal, é comum. O ritmo intestinal dá uma atrasada, vamos dizer assim. Então é importante que o consumo de água aumente bastante, né? O consumo de fibras, de modo geral, na alimentação, de alimentos crus, de fruta, de salada. Sim. Né? É importante aumentar o consumo desses alimentos e também algum movimento, porque o movimento... O andar, né? O próprio andar, né? Você massageia as vísceras, então trabalho de perna, né? Uma bicicleta, ou... Lógico que tem que ser isso, tudo tem que ser muito bem acompanhado, né? E direcionado, porque tem gestantes que não podem, podem, por algum motivo, não estarem liberadas para algumas atividades. Sim. Mas sempre é bom se movimentar, não ficar ou fazer uma hidroginástica ou um pilates, né? Ou a própria academia mesmo, dentro de algumas alimentações. Isso tudo ajuda né? A você ter um trânsito intestinal, um ritmo intestinal mais normal. Falando ainda mais um pouquinho de outros problemas que possam surgir, que são vários, né? Você falou da constipação, azia. Refluxo. Sim. Azia, aquela queimação, sim, né? aquela o queimação. Também, por conta da própria compressão do bebê, né? O bebê vai crescendo, vai expandindo, o diafragma é comprimido, você tem, né? Você tem
o espaço fica apertado ali dentro, E assim, para evitar azia, tem alimentação que ajuda a evitar? O ideal é que você tenha uma alimentação o mais leve possível, que você tenha uma alimentação que evite frituras, que evite excesso de gordura. Nosso próprio Dendê aqui, que é uma marca nossa, né, do baiano, é bom dar uma evitada, dar uma reduzida. Café também? O café ele estimula a produção de ácido no estômago, ele pode piorar o refluxo. Existem alguns alimentos também que favorecem o refluxo, que eles causam relaxamento do esfíncter, que é o que controla a passagem do alimento, né, do estômago para o esôfago, para esse tubo que a gente tem aqui. Então, chocolate, por exemplo. Chocolate, extrato de tomate, molho de tomate. E por extrato podia fazer o próprio com o tomate puro, né? Sim. Em vez de comprar o extrato de mercado, pode fazer em casa, extrato de tomate não é molho de tomate, né? Que são coisas distintas, né? E tem bastante conservante, tem açúcar. É bom evitar, né? É bom que seja o mais natural possível, né? Dentro de um equilíbrio. Tem que ser também, a gente tem que diferenciar o que é o ideal, que está no livro, do que é possível. Né? Então aproximar essas duas coisas, porque se a gente ficar muito querendo ser perfeitamente seguir tudo, correto, né? Querer ser perfeito, o perfeccionismo atrapalha bastante na alimentação. Então a alimentação não pode ser um obstáculo que você tem que ficar o dia inteiro, ai meu Deus e tal, o que eu vou fazer agora? E gastando horas, tem que virar um cozinheiro, não é isso. Mas tentar aliar, né, a praticidade, né, do dia a dia com planejamento e tentar fazer um esforço para que você se alimente bem. Por isso que vocês, nutricionistas, perguntam antes pra gente o que a gente já gosta, o que a gente não come, para tentar aproximar um pouquinho da nossa dieta já real, né? Para tentar ver se favorece, se facilita. A ideia é a gente tentar personalizar o máximo possível. Né? Tudo, hoje em dia, a medicina, a nutrição, caminha para o sentido da personalização. Né? Hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, da genética, da nutrigenômica, né, que é a interação dos nossos genes com os nutrientes, a gente está chegando a um nível bastante específico de saber, você pode se dar bem mais com isso ou com aquilo, uma dieta mais nesse perfil. Então, o caminho é esse, o caminho no meu ponto de vista, inclusive que a medicina vai voltar a ser aquela medicina antiga do médico da família, sabe? Sim. Do cara que atende você, sua mãe, sua avó, atendeu a sua geração avó, inteira. Eu acho que isso talvez não seja possível, mas eu acho que está caminhando para isso, porque a gente está vivendo um momento que tudo é enxergado em partes, né? Exatamente. Então, você está com refluxo, você vai num médico, num gastro, que ele vai tratar seu refluxo com alguma medicação, com algumas recomendações. Aí esse remédio pode causar algum efeito colateral, uma dor de cabeça, aí você vai ter que ir já em outro médico para ver, né, a cabeça. E aí dá uma coceira no pé, você vai em outro. Então, assim, tentar... tem que tentar, né, personalizar. A gente... E também dar o entendimento para o paciente de que ninguém conhece o corpo dele mais do que ele mesmo. Mais do que ele mesmo, exatamente. E no próximo bloco, o quadro Carreira e Sucesso. Eu volto já já. Estamos de volta e aqui no Toques de Mãe entendemos que a mulher é multifacetada, tem muitos papéis de mãe, de esposa e também profissional. E por isso toda semana nós abordamos uma carreira e com a ajuda de profissionais de renome no mercado, te informamos detalhes de uma profissão diferente e as competências necessárias para fazer sucesso. É o quadro Carreira e Sucesso. O curso de Biomedicina forma profissionais para atuar em diferentes setores da saúde. Eles podem trabalhar em laboratórios, hospitais, clínicas, inclusive em indústrias, nas diferentes áreas de atuação, entre elas análises clínicas, bioimagem, circulação extracorpórea, estética, acupuntura, análise de alimentos, vigilância sanitária e inclusive como peritos criminais. A carreira é promissora justamente porque os estudantes podem escolher entre essas mais de 30 habilitações.
Além disso, o profissional biomédico sai com uma boa formação na pesquisa e, diante dos crescimentos de pesquisas na área de saúde, tem aumentado também a demanda de biomédicos para compor esses grupos, diferentes grupos de pesquisa. Para ter sucesso, é importante o biomédico seguir os critérios éticos, respeitar os seres humanos, seguir o rigor científico e estar em constante atualização. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o curso de biomedicina, pode me procurar aqui na Unirb. Centro Universitário Unirb, mais de 80 cursos em Salvador. As alterações do corpo durante a gravidez são algumas das muitas preocupações que as futuras mamães têm ao longo da gestação. Medo de ganhar peso em excesso, de ter estrias, de não conseguir perder peso após o parto. Mas as mamães devem ficar tranquilas, pois ganhar peso é esperado e é possível fazê-lo de forma saudável para que tudo volte ao normal no tempo certo e o seu bebê se desenvolva adequadamente. E por falar assim, ganho de peso, que é uma coisa real, né? A gestante, ela vai ganhando um peso, que isso é normal na gestação. O normal seria o quê? Seria os 9 quilos na gestação inteira? Olha só, é um intervalo, né? Na teoria, as recomendações, elas podem variar de 9 a 12 quilos. Depende muito da estrutura da mãe. E de quanto ela já tinha? Sim, de quanto ela é. Se a mãe cursava com obesidade e sobrepeso antes de engravidar, a tendência é que ela ganhe menos peso, né? Já ao contrário, quando a mãe ela é eutrófica, ou seja, tem um peso ali ideal, ideal não, que não existe peso ideal, mas um peso equilibrado, ou ela está com um certo baixo peso, a tendência é o corpo compensar, né, aumentando o apetite, aumentando esse ganho de peso. Mas isso depende muito de biotipo, né? Mulheres que são menorezinhas ganham menos peso, mulheres que são grandes, com estrutura maior, ganham mais peso. Demais, e né? depende também do quadro emocional da paciente, né? As intercorrências que podem realmente Sim, tem mulheres que acontecer. retêm mais líquido, que incham mais do que outras. Incham mais, dão uma aparência de que estão... Aí o edema, né, que é a retenção de líquido, pesa mais na balança. Para a retenção de líquidos, menos sal, né? Mas olha só, essa retenção de líquido na gravidez, ela não... Não diretamente está associada. A redução de sal, ela é importante, independente de você estar grávida ou não, de você ter um controle da gestão de sal, de sódio. Mas na gravidez, o que ocorre muito é por conta da compressão. Quando o bebê cresce muito na barriga da mãe, ele comprime uma veia importante que traz o sangue das pernas para o tronco. Então, essa compressão faz com que você tenha os edemas, né? uma estase, uma concentração de sangue na região das pernas. Então, se o sangue não flui, né, você tem aquele edema, aquele líquido extravasa e você fica inchada. Então, isso já acontece geralmente lá perto de parir. Nos 3 últimos meses já, né? Talvez até mais no último mês. No último mês, o né? pé incha, o pé fica... O nariz incha um pouquinho mais. Isso é natural. Natural, né? Não vai interferir você pode cortar o sal da dieta que você vai ficar assim. Umas mais, outras menos. Mas é natural, do processo natural, né? É isso aí. E no próximo bloco, o quadro Toques da Vivi. Eu volto já já. Tem gente que é fiel a alguém. Tem gente que é fiel a um time de futebol. Tem gente que é fiel à sua religião. Tem gente que é fiel aos amigos, à família. E tem também quem nem é gente, mas é incondicionalmente fiel. Ser fiel é um gesto de amor e é com o amor dos nossos fiéis doadores que a gente salva milhares de vidas. Seja também um doador fidelizado. Hemoba, doe alegria, doe sangue. Estamos de volta e o quadro Toques da Vivi toda semana vai destacar um vídeo lá no nosso canal no YouTube. Você acessa YouTube, Toques de Mãe, assim mesmo no plural, e você pode acessar de onde você estiver. Essa semana eu vou destacar um vídeo que se chama Vlog Desmame. Roda um pedacinho aí, produção. Eu reparei que eu ainda não tenho nenhum vídeo sobre amamentação, então estou preparando uma série de vídeos para falar sobre amamentação. Não só para falar sobre a importância de amamentar, não só para falar como é delicioso amamentar, não é só para falar sobre os benefícios da amamentação,
que são clássicos e são realmente claros, né? O leite é a primeira vacina que você está dando para o seu filho, né? O leite alimenta, e não só alimenta o corpo físico do bebê. O leite alimenta a alma, alimenta o vínculo entre vocês dois. Nossa, eu sou uma pessoa clássica realmente para falar sobre amamentação e para encorajar você a começar esse processo. Gostou desse pedacinho? Então vai lá no nosso canal e assiste ele inteirinho. E não esqueça de se inscrever, dar seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Vamos agora vamos falar de alimentação da mamãe que amamenta, que é a parte que eu acho mais gostoso de falar. Você sabe que eu amamento até hoje? Pois, você tá me falando aí. Lulu tem 3 anos e meio. E você sabe que não é uma coisa fácil também de levar até hoje, né? Sim, são muitos desafios, né? Muitos do desafios. Trabalho, da ausência, de ter que estar na rua. Com certeza. E também o olhar do outro, né? Por exemplo, a pediatria condena, as mães de outras crianças condenam. Alguns, né? Alguns. Porque Alguns, eu acho que o melhor que você pode fazer pela sua filha, né? É amamentar, porque vai além da parte nutricional. Nutricional, né? Imagine que cada gota de nutriente vem de você, entendeu? Que vai ali pro leite. Então, olha o poder que você tem, né? O empoderamento disso. E além disso, a criança ela não mama só porque ela está com fome. Ela pega o peito também para se sentir segura. Então ela também se sente, geralmente a criança que amamenta, além dela ter, né, uma questão imunológica melhor, o leite melhor. Acaba sendo uma vacina, ela vai ter mais segurança. Sim. Né? Ela vai ter mais um convívio melhor com você, né, uma relação a própria fisiologia também, ela fala melhor, a criança... Autoestima melhor. Isso, sim. As crianças que amamentam são mais inteligentes, se desenvolvem mais rápido. A lista é enorme. É enorme. Então... E para a mãe que está amamentando, a alimentação para evitar cólica? Esse assunto aí é um assunto assim, mais polêmico que existe, eu acho, dentro dessa seara, sabe? De gestante, de amamentação, porque existe muita crença, né? Não existe assim, mas também existem coisas que de fato a gente percebe na prática que realmente favorecem uma cólica. Então assim, na literatura não tem assim dizendo, ó, esse alimento ele causa cólica em todas as crianças, não existe isso. Mas a gente percebe que relatos de mães que falam assim, ó, eu tirei o leite provisoriamente tirei o leite de vaca e minha filha passou a ter menos refluxo ou passou a ter menos gases. Existem alimentos clássicos, né, que formam gases tanto na gente quanto também podem causar na criança, que são brócolis, couve-flor, repolho. Sim, eu li sobre isso. Alguns relatos também de melancia, algumas castanhas, amendoim, meu Deus, couve de Bruxelas. O café, né? Café também. O café é mais pela questão da cafeína, da né? cafeína, se você toma muito café, essa cafeína ela passa para o leite também e a criança pode ficar um pouco agitada, pode ter dificuldade de dormir. Pode ficar, né, ficar agitada de modo geral e sair um pouco da rotinazinha dela ali. Mas chocolate também pode influenciar. Deus. Oh, meu Deus, então, para quem ama, né, que tem uma restrição aí do tempo que o neném está mamando. O que eu recomendo é que, assim, a princípio não tem nenhuma lista de proibição, mas é importante que a mãe fique atenta ao que ela vem consumindo. Então, às vezes vale a pena fazer um diário, sabe, do que você vem consumindo e tentar ver de que forma aquilo impacta na cólica do bebê. Porque é normal, né? É normal que depois de 3 semanas de vida, podendo se estender até 3 meses de idade do bebê, é normal ele cursar com cólicas. Às vezes é um horário fixo diariamente. Horário fixo, finalzinho da tarde? Eu lembro que meu filho, Marcelo, ele tinha cólicas terríveis, assim, por volta de 5 horas da tarde. É sempre no final da tarde. Já esperava, né? Aí ele ficava aquela agonia, chorando, né? E aquela perninha assim, se contorcendo. E a gente, no caso dele, por exemplo, a gente fez várias restrições. Tirou leite, tirou farinha de trigo, tirou açúcar, tirou quase tudo. E aí, no final das contas, a gente percebeu que não tinha uma relação tão forte, né? Então, assim, está ligado muito, a literatura fala que está ligado muito a uma imaturidade do sistema digestivo. Nossa, né? mesmo, nesse período que você vai formando a sua flora intestinal. Então, assim, uma adaptação,
do processo digestivo, porque até então toda a nutrição do bebê vinha através do cordão umbilical, pelo sangue. E aí, de repente, vem através da boca. Então, você precisa de um tempo, para poder o seu corpo se adaptar, né, processar aquela nova realidade. Então, é normal que tenha cólica. Agora, vale a pena ficar atenta ao bebê, como eu falei, e para perceber se não foi alguma coisinha que comeu exagerada, um refrigerante. Sim. Um doce. E até porque tem restrições, né, em relação a frituras, refrigerante e outras coisas mais que não são tão saudáveis, que vai ser bom até para a mãe, né? Sim. Então, mas é importante não tirar tudo, porque senão a mãe também se vê numa Meu Deus, eu não tenho muita opção. Culpada, e aí essa restrição... E a gente se sente mesmo. Essa restrição pode impactar muito no estado nutricional da mãe, né? Tem uma crença de que a gente tem que comer cuscuz, munguzá. E aí... derivado do milho, geralmente, né? Milho, cerveja preta, já ouvi falar isso no consultório, o pessoal vindo falando isso. Isso é muito comum. E eu ouço loucura, assim, de coisas, desde isso aí que é o mais comum, derivados do milho, como também cerveja preta, e tem coisas também, tem assim, coisas que são em relação à cor. Mas o que eu digo é o seguinte, de fato, a mãe nessa fase, ela precisa ingerir um pouco mais de calorias. Sim, né? porque o gasto energético é muito maior. Saudáveis, né? Não calorias vazias, mas Sim. Porque produzir leite gasta energia. Gasta muito. Em torno de mais ou menos 300 calorias, se eu não me engano, 300 calorias a mais é a demanda energética que o seu corpo gasta para poder produzir leite. Então, milho, munguzá, isso tudo são alimentos que têm uma densidade calórica grande. Sim. Então, às vezes, é pelo fato de aumentar a caloria. E essas recomendações são de uma época que a gente, sei lá, de muito tempo atrás, 50 anos atrás, que a preocupação era outra, né? Existiam mães desnutridas. A desnutrição era algo comum. Então, mães precisavam ter um aporte calórico maior, que hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia sobram calorias, né? Sim. É muito fácil a gente extrapolar. É muito mais fácil extrapolar. A gente tem ganhado peso. Então, eu acho que está muito mais relacionado à caloria, de ingerir mais quantidade de comida do que o fato de ser milho, ou ser cerveja preta, ou ser munguzá, entendeu? Não é nada que tenha no ingrediente que vai produzir o leite. Pelo menos não foi provado até hoje. Não foi provado até agora, né? Mas, de fato, precisa comer um pouco mais para poder... Por conta desse gasto energético, mais a amamentação. Não é muito mais, é um pouco mais. Não, é um pouco mais. que fique bem claro, né? Sim. Durante a amamentação não é realmente período para fazer dietas, né? Sim, não é período de fazer dieta. Na verdade, em nenhum momento eu acho que é um momento de fazer uma dieta. Quando eu falo de dieta, eu falo de privação, de restringir. Tá. Nessa fase aí que vai desde a gestação até a amamentação, não deve haver restrição, privação. A gente deve tentar buscar uma alimentação o mais natural possível, o mais equilibrada, balanceada e sem excluir grupos alimentares. Sim. Então a intenção é que a mãe esteja bem nutrida. Quanto mais variada a alimentação dela, maior a chance dela ingerir todos os nutrientes necessários. Sim, de todos os grupos. Sim, de todos os grupos. E isso é possível. Né? É possível fazer isso sem que a mãe ganhe peso. Sim, com equilíbrio. Sim, a mãe não deve, nesse momento aí, a mãe não deve estar focada em perder peso. Sim. Porque até quando você restringe muito e você perde peso, a perda de peso pode influenciar na produção de leite. Sim. Então, você pode, por estresse, né, de restringir a quantidade de comida, você pode ter uma menor produção de leite. Sim, é tudo que a gente não quer agora, então, né? Nesse momento agora é o quê? Tentar se alimentar, escolher uma maior variedade de alimentos coloridos, tentar não ficar em jejum prolongado, beber bastante 3, água. 4 refeições por dia, comer comida de verdade, buscar os alimentos mais naturais, mais frescos possível e tentar reduzir o consumo, né, de uma bobagemzinha ali, de coisas que você precise, como é que você falou mesmo? Desembalar menos e desembalar menos e descascar mais. Então, adorei esse. Porque tem muita coisa que a gente come, que a gente vai no mercado, compra, que é aparentemente saudável, mas que não necessariamente, né? Não necessariamente E agora falando de crianças, até 6 meses, leite materno exclusivo, né? Isso é um outro assunto importante, porque existem alguns mitos de que pode dar chá, ou que tem que dar chá, água para a criança. Não.
até 6 meses de idade, o leite materno é o suficiente, é o melhor alimento que existe. A gente ainda não conseguiu fazer isso em fórmula. Então as fórmulas infantis em pó, alternativas, elas não chegam nem no chulé do leite materno. Que o leite materno pode proporcionar de saúde, de benefício para a criança. Então o leite materno, ele além de ter a melhor composição, ele é o alimento mais adequado para a imaturidade digestiva do bebê, né? É o alimento ideal para que o bebê se desenvolva. Então, o bebê que está, por exemplo, prematuro, olha só que loucura, o bebê prematuro, o leite materno da mãe consegue se adequar àquela necessidade do bebê prematuro. É como se tivesse uma interação, né? Uma sintonia de que o leite, né? Ele desce numa composição ideal para o prematuro. Se a criança está com baixo peso, o leite vem com mais gordura, enfim. A gente sabe que isso já é comprovado, né? Através de pesquisa. A composição do leite materno, ela varia dia após dia, de acordo com a alimentação e de acordo com a fase do bebê. Então, se você tem uma alimentação bacana, uma alimentação variada, bastante nutritiva, o seu leite materno vai ser riquíssimo. Então, o leite materno é uma vacina, o leite materno é ouro. Então, até 6 meses, só o leite materno. Depois de 6 meses, né, aí você começa a introduzir a alimentação que é um sólida, né, que aí vai de pastosa, né, tem a questão da consistência. E basicamente existem 2 métodos. O mais tradicional, que é aquela coisa de começar com uma papinha de fruta, né? Então, um dia papinha de banana, mamão, maçã. E aí você vai depois incluindo uma refeição salgada. Até chegar com 1 ano de idade. A partir de 1 ano de idade, você já pode comer a comida da casa. Né? Então, lá o feijão, o arroz. Isso. Lógico que, né, você deve oferecer isso de uma forma supervisionada e numa textura que... compatível, né, com a criança. Fisiologia dela. Mas existe também um outro método bastante famoso, que é o BLW. Esse método, ele é um pouco diferente, porque você não oferece os alimentos de forma separada, nem em forma de papinha. Você coloca à disposição da criança diversos alimentos e você deixa ela explorar esse universo. Então, você bota lá uma cenoura cortada, você bota lá uma fruta, você bota... Apresenta como um brócolis, enfim, bota uma série de alimentos, né? Lógico, também supervisionado, porque essa criança pode engasgar. E a criança, ela vai explorando aquele mundo, ela prova de um, prova de outro, se mela, ela sente a textura. E ela controla o apetite dela. Então, ela vai brincar, ela vai comer, achando que ela vai brincar, e eu acho que ela não vai querer mais brincar. Então, a gente pode confiar na natureza da criança, da saciedade, dela se saciar. Então é um método que vem ganhando muitos adeptos hoje em dia, inclusive é o que eu vou tentar fazer lá em casa, com minhas filhas agora, porque no início, ou com o Marcelo, meu filho mais velho, eu fiz o método convencional, da papinha, que funciona também, mas eu acredito muito nessa de criar uma relação com a comida diferente, né? De deixar a criança ter mais autonomia. E assim, eu acho que é bacana a mãe se informar, né? E de repente fazer um pouco das duas coisas. Eu vou falar sobre os lanches da escola. E aí, por que eu estou te perguntando isso? A lancheira da minha filha, eu sempre coloco uma fruta, um suco, um biscoito, alguma coisa que ela queira. E normalmente eu pergunto mesmo para ela, o que você quer lanchar hoje na escolinha? E sabe por que é um assunto muito importante? Porque, por exemplo, eu me preocupo de colocar uma fruta, algo que ela goste, boto em iogurte e tal. Mas as mães colocam muito pipoca. Manda pipoca, manda biscoito recheado, chocolate. Né? Chocolate. E aí, o que acontece? A sua filha, de repente, você tem uma certa preocupação, você quer, né? E ela olha pro lado e vê o quê? E vê a pipoca, vê o salgadinho, vê a tentação. Aí eu tento também mesclar um pouco para ela não ficar tão fora daquele mundo ali e perto do nosso mundo. O que você recomenda? Vamos dar porque é social, né? Até porque é um ato social ali. Isso. Eu também vivi essa mesma dificuldade. A gente tem que ter um certo bom senso e um equilíbrio, porque a gente não consegue criar nosso filho blindado dentro de uma bolha, né? Quando ele vai para a escola, ele começa a interagir com outras pessoas, com pessoas de hábitos diferentes, hábitos alimentares saudáveis, sendo que, no meu caso, a maioria
não eram tão saudáveis Não era assim. Então meu tanto, filho né? chegou, ele só comia fruta, por exemplo. Ele tomava um café da manhã super reforçado, de manhã comia empim, comia ovo, comia fruta. Chegava no lanche da escola, ele comia só fruta. Então um dia eu dava banana, maçã, da estação tinha umbu, ele gostava de umbu, de siriguela, laranja cortada, goiaba. Ele não tinha problema nenhum com frutas. E ele começou a me questionar, pai, eu queria coisa de pacote. Eu quero coisa de rasgar de pacote, porque ele via os coleguinhas levando biscoito, levando biscoito que tem na embalagem Bob Esponja e tal. Então ele queria se sentir integrado no grupo. E aí eu tive que ceder um pouco para poder ele se sentir incluído, porque a professora chegou ao ponto de me chamar na escola e falou assim, Daniel, dê uma complementada ela foi bem educada, assim, bem delicada, ela falou, dê uma complementada no lanche de Marcelinho, porque ele está comendo o que sobra dos coleguinhas. Aí eu vi que era o momento de intervir. Então o que eu comecei a fazer? Em vez de dar o biscoito recheado ou biscoito feito industrializado, eu comecei a trazer ele para a cozinha. Então eu comecei a fazer cookies em casa. Aí peguei uma receita bacana. Essa receita sua. Aí fiz um cookies e aí ele levava o cookies feito em casa pelo pai dele. Massa. Um cookies normal, feito de farinha mesmo, né? Sim. Com castanhas, às vezes tinha banana, enfim, a gente fazia várias receitas, tinha umas gotinhas de chocolate às vezes. Então assim, não pode ser muito radical. É isso. Ele tem que ter um pouco da realidade de dentro de casa, mas ele também tem que ter algo que seja do grupo. Sim. Então, lógico que é importante que a escola não limite, né, que não tenha refrigerante, que não tenha fritura, que não oferte alimentos não tão saudáveis, porque fica difícil de competir, né? E a criança, ela age por instinto, ela não tem um senso crítico de falar assim, não, eu vou comer isso aqui porque isso aqui é mais saudável, isso aqui vai me fazer mal. Então, ela vai acabar indo pela tentação. Então, opções que eu sempre mando uma fruta, todos os dias na lancheira do meu filho vai uma fruta. Sim. Sempre a fruta com mais alguma coisa, porque antes só a fruta era suficiente, mas ele vai crescendo, vai sentindo mais fome. Sim, vai ser mais fome. E hoje em dia ele até almoça na escola. Às vezes rola um pãozinho de queijo, ele adora. Ou a gente faz, ou eu compro congelado, pãozinho de queijo mesmo. Sim, sim. Às vezes vai um pedaço de bolo. Aí eu faço muito bolo em casa, aquele bolo de São João, de aipim. Sim. Sabe, que leva aipim, leite de coco e açúcar. Então, esse bolinho de aipim, o pessoal geralmente gosta de tomar com café. Às vezes bolo simples também de casa. Eu gosto de fazer uma torta de banana integral, às vezes eu boto granola. O que mais que ele gosta? Ele às vezes gosta de granola. Sim. A granola no saquinho mesmo. Pelo menos é um pacote, né? Sim, sim. Iogurte ele não é muito fã, mas poderia ser uma outra opção. Né? O biscoito, como eu falei, o ideal é que não seja recheado, né? Seja um biscoito sem recheio. E o suco, ele perde a vitamina mesmo? Não, o suco também eu mando às vezes para ele. Existem alguns sucos hoje em dia de caixa que são sucos 100% da fruta, né? A maioria não é, a maioria é néctar ou é disfarçado, tem muito açúcar, mas tem um suco de maçã que ele se amarra, que é 100% de suco de maçã, não tem açúcar. Tem o suco de uva integral, aquele de garrafa de vidro. Sim, aquele bacana, né? Então é bom que você faça uma variação para que ele não enjoe. Não enjoe, Mas pode ser também um suco feito em casa. Sim. E guardado numa garrafinha térmica, né, fechada. 2, 3 horinhas ali, não perde essa vitamina, né? Não. É porque parece que a vitamina vai sair correndo depois que você faz o suco. Olha só, a gente não pode só pensar pela vitamina, entendeu? Sim. Então, assim, que perde um pouco, mas não tem como... Não é possível que não perca, entendeu? Sim. Você vai mandar seu filho espremer a laranja na hora, né, dentro da sala, isso seria o ideal, mas não é possível. Não é possível. Então, assim, vamos tentar também sair um pouco dessa angústia, né? Também de ter que ser a coisa perfeita. Mas é possível, sim. Então, bota um suco de preferência da fruta, né? Sim. Ao invés de ser de polpa, ou ao invés de ser de caixa, sendo que existem as opções de caixa que são mais saudáveis, que não tem açúcar, que é só fruta. Então, é por aí, é tentar ver, tem mães que gostam de fazer um sanduíchezinho caseiro. Sim, né? já vi muito também. Uma época eu fiz também, ele não curtiu muito. Mas é importante também, um detalhe, que esse lanche não seja uma alimentação muito farta. Tá. Porque senão a criança não almoça direito. É verdade. Se você bota uma lancheira carregada de coisas, a criança come tanto ali que na hora do almoço, que é uma refeição muito importante. Muito importante. Que é uma refeição que você vai comer alimentos que você só come naquele horário.
né? Sim. Então, carne, um frango, uma salada, um arroz integral. Você não come Sim. isso de manhã cedo, não é na nossa cultura. Então, é importante que nessa refeição a criança chegue com fome. Tá. É importante pontuar isso, que a criança não pode ficar beliscando a manhã inteira. Ela tem que ter a hora do lanche ali, Sim. né? Numa quantidade que seja o suficiente para ela, que ela não fique empanzinada. Porque também tem crianças que têm dificuldade Sim. de controlar, para que ela chegue no almoço com fome. Criança sem fome é aquela criança que não gosta, não quero isso, não quero aquilo. O melhor apetite, o melhor tempero da comida é a fome. É verdade, já ouvi muito isso e é verdade E mesmo. com criança mais ainda, né? E para finalizar, seu recadinho para o Toque de Mãe, que hoje está bem em Toque de Pai. Qual é o seu recadinho para o nosso público aí que está assistindo a gente? É isso. Então, o meu recado para as mamães em relação à alimentação é que elas procurem ter uma alimentação o mais saudável possível, o mais natural. Então, como eu falei, procurar alimentos, comida de verdade, alimentos frescos. Então, procurar também variar sua alimentação e não se privar, né? Até para não ficar antissocial. Tentar, ao longo da semana, ter um planejamento de cardápio. Então, ter sua hora certa para comer, alimentos integrais, reduzir a quantidade de açúcar, de sal, de alimentos industrializados, das bobagens, mas se permitir também, em alguns momentos do final de semana, enfim, a ter um consumo esporádico de alguns alimentos que a gente não considera tão saudável assim. Então é isso, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, é normal ganhar um pouco de peso, né? Cuidado com o que você anda ouvindo da sua vizinha, da sua sogra, enfim, da sua amiga. Se fala muito, é muito palpite, é muita recomendação. Busque ter uma alimentação mais simples e não tem mistério. É tentar se alimentar de forma saudável e equilibrada sem se privar de nada. Então esse é meu recado, que todas as mães aí tenham uma gestação muito saudável e alegre, feliz, né? Sim, com equilíbrio também, que tudo é possível, né? Basta ter um pouquinho de tranquilidade, como você falou. Acho que a alimentação tem total relação com isso, equilíbrio, tranquilidade e filtrar um pouquinho as informações que recebe, né? Que são demais. Daniel, obrigada. Tá super convidado para outros milhões de programas. Obrigado a você aí. Obrigada, Parabéns viu? pelo seu trabalho, né? Obrigadão, viu? Até a Obrigado a próxima. Vai ter milhões de outras próximas? Vamos. Disponha, para mim é um prazer falar desse assunto, né? Mais agora nesse momento, né? Que eu estou sendo pai pela terceira vez. E é muito importante a gente dividir esse conhecimento com as mães. É um assunto crucial para qualquer mamãe, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, você, né, por ser uma mãe que ainda amamenta sua filha, né? Tão consciente e tão dedicada. Isso é muito bonito. Obrigada, Daniel. No programa de hoje, você percebeu que a formação de hábitos alimentares se dá muito cedo e é feita a partir de muitas variáveis, por meio de influências genéticas e também ambientais, predisposições genéticas de paladar, presença ou não de aleitamento materno, forma de inclusão da alimentação complementar, experiências positivas e negativas em relação aos alimentos, hábitos alimentares e etc. Dessa forma, alterar um hábito alimentar já formado de um adulto é uma tarefa muito difícil. A infância é o grande momento de construção de um modo de vida saudável que será levado até a vida adulta. Os bons hábitos devem ser estimulados e praticados por toda a família. Os pais devem se empenhar nesse objetivo mesmo diante de problemas como baixa aceitação ou inapetência e devem se esforçar, sobretudo, em dar o exemplo. Por hoje nós ficamos por aqui, mas você pode assistir a todos os nossos programas na hora que você quiser, em nosso canal lá no YouTube. Eles estão arrumadinhos na playlist Toque de Mãe na Band Bahia. Nos siga também no Instagram, @toquedemãe, no Facebook e no WhatsApp 996596232. Um super beijo, obrigada pela sua audiência e até sábado que vem às 7h30 da manhã aqui na Band Bahia.